Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito do quanto muitas vezes a gente deseja ir mais fundo no nosso relacionamento com Deus. A gente até mesmo canta isso, né, em louvores. Tem até aquele muito conhecido que diz, né, leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. Mas a verdade é que para a gente acessar esse lugar em Deus, existe um preço a ser pago. E sabe, o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses dias a respeito desse preço, desse custo para que a gente tenha mais dele na nossa vida. E lá em Mateus 26, eu estava lendo essa semana aquela passagem de Maria de Betânia, que ela quebra aquele vaso de alabastro e derrama aquele perfume, aquela essência sobre Jesus. E sabe, aquela essência era algo tão valioso que equivalia a um ano inteiro de trabalho. E assim, não era qualquer trabalho, né? Eu fico pensando no quanto Maria, por ser uma prostituta, ela foi desprezada, quanta humilhação ela deve ter sofrido. E com certeza não era um trabalho fácil, né? Ela era ali um mero objeto sexual e eu fico imaginando assim o quanto custou para ela aquele valor daquele um ano, daquele trabalho tão ruim, né? E na mesma passagem, um pouco mais adiante, a gente lê que Judas Iscariotes está ali combinando com os chefes dos sacerdotes de que por meras 30 moedas de prata ele trairia Jesus, o que de fato ele fez. Então, algo que Jesus colocou muito forte no meu coração é que Jesus é muito valioso e isso é imutável, mas o valor que ele tem para a minha vida está diretamente relacionado com o quanto eu me dedico a ele, o quanto eu me entrego, o quanto eu me rendo a ele e o quanto eu também me aprofundo no meu relacionamento com ele. E sabe, eu não sei o que Jesus pode estar te pedindo por esses dias ou até mesmo hoje. Ele pode te pedir alguma coisa ou algumas coisas para que você tenha mais dele na tua vida. E eu tenho vivido esse processo. E sabe, é normal que nessas fases a gente se sinta meio perdido, até meio vazio, porque ele vai tirando daqui, vai tirando dali e de lá. Mas sabe, antes de Deus construir, edificar algo, primeiro ele desconstrói. Esse é o processo. Mas vale a pena a gente se render a esse processo e permitir que ele tire mesmo aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos rouba dele, para que a gente tenha mais dele na nossa vida. E sabe, quando esse nível da presença de Deus aumenta na nossa vida, quando a gente experimenta mais da glória dele, precisa aumentar também o nosso temor e o nosso senso de responsabilidade. Eu quero ler para vocês uma passagem que exemplifica muito bem esse princípio espiritual que eu estou falando aqui. Essa passagem está em Êxodo, capítulo 19, versos de 9 a 13, e diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Então aqui a palavra diz que Deus viria numa densa nuvem. O povo de Israel iria experimentar da glória de Deus, da presença manifesta de Deus. E Deus pede
que eles lavem as suas vestes. Sabe, nós precisamos lavar as nossas vestes e nos santificar. É tempo de a Igreja de Cristo não apenas fluir nos dons do Espírito, mas a principalmente fluir nos frutos do Espírito, aqueles que estão lá em Gálatas. E sabe, outra passagem que também traz esse princípio espiritual que eu estou falando aqui, é aquela passagem que está lá em Atos 5, sobre Ananias e Safira. Os apóstolos estavam vivendo um tempo onde eles vendiam tudo o que tinham e eles compartilhavam tudo entre si. Ninguém considerava como seu aquilo que eles tinham. E aí, Ananias e Safira venderam uma propriedade e o que eles fizeram? Eles ficaram com uma parte do dinheiro para eles e o outro tanto eles colocaram aos pés dos apóstolos. Só que aconteceu algo muito forte ali. Por causa de eles terem mentido, de eles terem enganado, eles caíram como mortos e aquilo despertou um grande temor na igreja. A Bíblia fala que eles mentiram não para homens, não para os apóstolos, mas para o próprio Espírito Santo. Porque se eles quisessem, era só não ter compartilhado, era só ter ficado com tudo para eles, mas eles mentiram que eles estavam colocando todo o valor da propriedade aos pés dos apóstolos. Então, sabe, a gente precisa ter muito temor com as coisas de Deus e a gente precisa se santificar quando a gente quer experimentar mais dele, porque Deus é santo. A Bíblia fala que Deus é santo, santo e santo. Então, para que ele venha, para que a gente possa experimentar esse novo nível espiritual, essa glória de Deus que está descrita aqui na Bíblia, é preciso que a gente ande no temor do Senhor. Sabe, muitas vezes tem pessoas que se questionam, nossa, eu estou buscando, mas parece que não flui, parece que eu não consigo romper e eu estou sempre no mesmo lugar espiritualmente falando. Talvez é justamente isso que está faltando, é você dar frutos mesmo, é você se encher do Espírito, é você se santificar, é você renunciar a algumas coisas que te impedem de experimentar mais de Deus. E sabe, eu não estou aqui querendo passar uma ideia errada de que Deus vai matar você diante de duas passagens tão fortes que eu compartilhei. E eu tampouco quero aqui te desencorajar a buscar mais de Deus, muito pelo contrário. Eu quero que você vá fundo na presença de Deus. Eu quero te encorajar a entrar num lugar em Deus aonde você nunca entrou. E saiba que para você entrar num lugar aonde você nunca esteve, você precisa fazer algo que você nunca fez. E talvez esse algo seja justamente se livrar de todo o pecado que embaraça, como a palavra de Deus fala, seja você tirar distrações, renunciar a algumas coisas que Deus pode estar te pedindo, e aí sim a presença de Deus virá. Então eu te encorajo a ser radical na tua busca por Deus, porque a palavra de Deus diz que quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele se deixará ser encontrado por nós. Amém? Que você alcance esse lugar em Deus, um outro patamar espiritual, um lugar onde Deus vem e fala contigo. E um outro detalhe também, muitas dessas vezes que você vai ir para o lugar secreto, você não vai ter grandes revelações, você não vai ter grandes experiências e talvez a tua sede está em experimentar justamente isso, coisas novas com o Espírito Santo. Mas saiba que para você colher isso, você vai precisar semear com orações comuns. Você vai precisar semear para você colher alguma coisa. E muitas vezes essas sementes são aqueles dias comuns onde você sequer ouve a voz de Deus, onde você sequer sente a presença dele, onde ele não se revela para ti. Mas é na nossa fidelidade, na nossa perseverança em ir para o lugar secreto,
mesmo quando nada diferente acontece, que Deus nos surpreende e então sim a gente colhe mais da presença dEle, mais revelações dEle e o sobrenatural. Então que você possa entrar nesse lugar em Deus e que você viva experiências lindas e transformadoras com Ele. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.